está prestes a descobrir algo que pode salvar a sua vida. Neste momento, nos armários de medicamentos em toda a América, existem 7 medicamentos comuns que estão silenciosamente a destruir os rins. E o mais chocante é que milhões de idosos os tomam todos os dias sem saber os danos que estão a causar. Estamos a falar de medicamentos que provavelmente toma há anos. Medicamentos que o seu médico prescreveu, medicamentos que pensava que estavam a ajudá-lo. Mas eis o que ninguém lhe diz. Esses mesmos medicamentos que prometem alívio estão silenciosamente a levar os seus rins à falência. Uma dose de cada vez. Mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo têm doença renal crónica neste momento. Não é um erro. 800 milhões. E milhares mais são encaminhados para diálise todos os anos por causa de algo completamente evitável. Automedicação e uso excessivo de certos medicamentos. A terrível verdade é que a doença renal crónica permanece silenciosa durante anos. Sente-se bem, segue com a sua vida e então, um dia, faz um exame de urina de rotina. De repente, os resultados mostram níveis elevados de proteína ou albumina e o seu médico dá-lhe a notícia devastadora. Os seus rins estão a falhar. Nessa altura, os danos são muitas vezes irreversíveis. Mas não tem de ser assim. Hoje vai saber exatamente quais são os medicamentos mais prejudiciais, como estão a destruir os seus rins por dentro e, mais importante, o que pode fazer para se proteger a partir de agora. Porque, uma vez que sabe a verdade, pode agir. E agir hoje pode significar a diferença entre ter rins saudáveis aos 80 anos ou passar a sua velhice ligado a uma máquina de diálise 3 vezes por semana. Vamos começar com o medicamento que provavelmente está no seu armário de remédios agora. Omeprazol. Conhece-o como Prilosec, Nexium ou qualquer um desses comprimidos roxos que os médicos receitam como se fossem doces para azia e refluxo ácido. O omeprazol pertence a uma classe de medicamentos chamados inibidores da bomba de protões e, embora façam maravilhas para o estômago, são absolutamente brutais para os rins. Eis o que a investigação mostra. Vários estudos observacionais realizados em hospitais em todo o mundo descobriram que tomar omeprazol aumenta o risco de lesão renal aguda. E se tem mais de 65 anos, como a maioria de vocês que está a assistir, esse risco aumenta ainda mais. Estamos a falar de uma perda súbita e catastrófica da função renal que pode ocorrer sem aviso prévio. Mas a lesão renal aguda é apenas o começo. O verdadeiro perigo vem dos danos renais crónicos. Quando toma omeprazol durante meses ou anos, como fazem milhões de idosos, ele destrói gradualmente a função renal. Pense nisso desta forma. Os rins são como filtros sofisticados, que processam 200 litros de sangue todos os dias. Quando o omeprazol interfere nesse processo, os resíduos começam a acumular-se no corpo. Esses resíduos não ficam lá inofensivos. Eles viajam para o seu cérebro, coração e todos os outros órgãos vitais, envenenando lentamente todo o seu sistema. Agora pode estar a pensar, mas o meu médico receitou-me este medicamento. Preciso dele para o meu refluxo. E tem razão em se preocupar. É por isso que precisa de ter uma conversa séria com o seu gastroenterologista sobre a relação risco-benefício. Muitos médicos receitam omeprazol automaticamente, sem considerar alternativas ou discutir os riscos renais a longo prazo. A verdade é que existem opções mais seguras disponíveis. Os antagonistas H2, como a famotidina, que talvez conheças como Pepcid, ou a cimetidina, vendida como Tagamet, são muito mais suaves para os rins.
estudos mostram que são significativamente mais seguros para a saúde renal, especialmente se ainda não tiveres danos renais. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais séria. O segundo destruidor dos rins, que se esconde à vista de todos, é o ibuprofeno. Provavelmente recorre a ele sempre que tem dor de cabeça, dor nas costas ou dor de artrite. Advil, Motrin, qualquer que seja a marca que prefere, todos contêm ibuprofeno. E todos eles estão a danificar os seus rins através de um processo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. O ibuprofeno bloqueia algo chamado via da ciclooxigenase. Agora, isso pode parecer jargão médico, mas eis o que significa para si. Essa via não controla apenas a dor e a inflamação. Ela também regula o fluxo sanguíneo para os rins. Quando a bloqueia com ibuprofeno, está literalmente privando os rins do sangue de que precisam para funcionar. As pesquisas sobre isso são assustadoras. Estudos mostram que o ibuprofeno pode causar lesão renal aguda, especialmente em idosos e pessoas com doenças pré-existentes. E não é preciso usar o medicamento durante anos. Os danos podem ocorrer no primeiro mês de uso, apenas um mês. Pense em quantas vezes tomou um ibuprofeno sem pensar duas vezes. Cada uma dessas doses estava potencialmente a contribuir para danos renais que não podia ver nem sentir. A dose recomendada para o ibuprofeno de venda livre é de 200 a 400 mg a cada 4 a 6 horas, com um máximo de 1.200 mg em 24 horas. Mas eis o que não lhe dizem. Mesmo nessas doses supostamente seguras, se estiver a tomar regularmente, está a colocar os seus rins em risco. E se estiver a tomar doses prescritas, que podem chegar a 3.200 mg por dia, o perigo multiplica-se exponencialmente. A pior parte é que muitos idosos tomam ibuprofeno todos os dias para dores crónicas, sem perceber que estão a trocar um alívio temporário por danos renais permanentes. Isso nos leva a toda a classe de medicamentos conhecidos como AINES, anti-inflamatórios não esteroides. Além do ibuprofeno, isso inclui a aspirina, o naproxeno, conhecido como Alev, e o diclofenaco, frequentemente prescrito como Voltaren. Esses são alguns dos analgésicos mais usados no mundo, e todos eles compartilham o mesmo mecanismo de destruição dos rins. Reduzem o fluxo sanguíneo para os rins, aumentam a retenção de líquidos, levando à sensação de inchaço nas pernas e tornozelos, promovem lesões renais agudas, especialmente se tiver mais de 65 anos, e, com o uso prolongado, podem causar doença renal crónica. Os sintomas de danos renais induzidos por AINES são subtis no início. Pode notar que está a urinar com menos frequência. Os tornozelos podem inchar um pouco mais do que o habitual. Sente-se mais cansado do que o normal. Talvez sinta náuseas ou tenha dificuldade em concentrar-se. Quando estes sintomas aparecem, já ocorreram danos significativos. E aqui está a parte realmente assustadora. O risco é ainda maior se estiver desidratado, a tomar medicamentos para a pressão arterial ou a usar diuréticos. Isso descreve quase todos os idosos que conheço. Agora vamos falar sobre antibióticos, especificamente aminoglicosídeos como gentamicina, amicacina e tobramicina. Estes antibióticos poderosos existem desde a década de 1940 e são incrivelmente eficazes no combate a infecções graves. Mas eles têm um segredo obscuro. São nefrotóxicos, o que significa
que são literalmente tóxicos para os rins. Estes antibióticos danificam os néfrons, estruturas microscópicas nos rins que fazem todo o trabalho de filtragem. Cada um dos seus rins contém cerca de 1 milhão de néfrons e, uma vez danificados, não se regeneram. Quanto mais aminoglicosídeos se acumulam no tecido renal, mais néfrons morrem. É como desligar lentamente os filtros do sistema de purificação do seu corpo. O que torna isso especialmente perigoso para os idosos é que os danos renais causados pelos aminoglicosídeos podem ocorrer mesmo que não tenha tido problemas renais anteriormente. Estudos mostram que pacientes com baixos níveis de albumina e hemoglobina, comuns em idosos, são particularmente vulneráveis. O quinto medicamento da nossa lista pode surpreendê-lo. O lítio, prescrito para transtorno bipolar, é essencial para a saúde mental de muitas pessoas. Mas, após 20 anos de uso, que é o período típico para o tratamento da bipolaridade, ele causa doença renal crónica numa percentagem significativa de pacientes. Ainda mais alarmante é que 40% das pessoas que tomam lítio desenvolvem algo chamado diabetes insípido nefrogénico, uma condição em que os rins não conseguem concentrar a urina adequadamente. Imagine ter de urinar a cada hora, dia e noite, pelo resto da sua vida. A ironia cruel é que as pessoas que tomam lítio muitas vezes não conseguem parar. A sua saúde mental depende disso. Mas os danos acumulam-se ano após ano, especialmente em pacientes idosos que tiveram episódios de toxicidade por lítio ou que tomam AINES para a dor. Se toma lítio, é absolutamente necessário que faça um acompanhamento renal regular com o seu psiquiatra e um nefrologista. Isto não é opcional. É literalmente uma questão de vida ou morte. O número 6 na nossa lista de destruidores dos rins é algo que pode chocá-lo. Diuréticos, também conhecidos como comprimidos para eliminar água. Estes medicamentos são prescritos a milhões de idosos para a hipertensão arterial e retenção de líquidos. Lasix, hidroclorotiazida, espironolactona, conhece os nomes. O seu médico disse-lhe que ajudariam a reduzir o inchaço e a baixar a pressão arterial. O que não lhe disseram é como estes medicamentos podem destruir os seus rins ao longo do tempo. Os diuréticos funcionam forçando os rins a trabalhar mais, produzindo mais urina, para eliminar o excesso de líquidos. Mas, olha, imagine o motor do seu carro a funcionar à velocidade máxima 24 horas por dia. Eventualmente, algo vai quebrar. É exatamente isso que acontece com os seus rins. Eles ficam exaustos devido ao excesso de trabalho constante. Pior ainda, os diuréticos podem causar desidratação grave, criar desequilíbrios eletrolíticos perigosos que afetam o ritmo cardíaco, reduzir o fluxo sanguíneo para os rins quando você mais precisa aumentar os níveis de ácido úrico, levando a cálculos renais dolorosos e, por fim, contribuir para doenças renais crónicas e insuficiência renal. Alguns estudos descobriram que certos diuréticos aumentavam o risco de insuficiência renal em 10 vezes em pacientes que já tinham doença renal. 10 vezes. No entanto, os médicos continuam a prescrevê-los sem discutir esses riscos ou explorar alternativas. Finalmente, chegamos ao que talvez seja o medicamento mais irónico da nossa lista. Medicamentos para a pressão arterial, especificamente inibidores do sistema renina-angiotensina ou inibidores do RAS.
Estes incluem inibidores da ECA, como o lisinopril, e ARBs, como o losartan. A ironia é que estes medicamentos deveriam proteger os rins, controlando a pressão arterial. Mas uma pesquisa inovadora da Universidade da Virgínia revelou algo perturbador. Estes medicamentos fazem com que os rins produzam quantidades excessivas da hormona renina, o que leva ao crescimento excessivo dos nervos nos rins. As células que revestem os vasos sanguíneos dos rins aumentam de forma anormal, causando inflamação e cicatrizes. Ao longo de anos de uso, este processo destrói lentamente a função renal. Os próprios medicamentos destinados a salvar os rins podem estar a matá-los. Agora, antes de deitar todos os seus comprimidos para a pressão arterial na sanita, lembre-se disto. A hipertensão arterial não controlada ainda é mais perigosa do que os medicamentos. Nunca pare de tomar os medicamentos para a pressão arterial prescritos sem consultar o seu médico. Mas deve absolutamente discutir estes riscos e explorar se doses mais baixas ou medicamentos alternativos podem funcionar para si. Então, o que pode fazer para proteger os rins? Aqui estão 7 estratégias essenciais que todos os idosos precisam de implementar imediatamente. Primeiro, controlem a pressão arterial, mas façam-no de forma inteligente. Trabalhem com o vosso médico para encontrar a dose eficaz mais baixa dos medicamentos mais seguros. Monitorizem a pressão arterial em casa e mantenham registros detalhados. Às vezes, mudanças no estilo de vida podem reduzir ou eliminar completamente a necessidade de medicamentos. Segundo, controlem o peso. Cada quilo a mais coloca uma pressão adicional nos rins. Estudos mostram que perder apenas 7 a 10% do peso corporal pode reduzir significativamente o risco de doença renal. Isso é apenas 6 a 9 quilos para alguém que pesa 90 quilos. É absolutamente possível e pode salvar os seus rins. Terceiro, regule o seu açúcar no sangue religiosamente. A diabetes é a principal causa de insuficiência renal, mas também é uma das mais evitáveis. Verifique o seu açúcar no sangue. Regularmente, siga uma dieta adequada para os rins, com poucos alimentos processados e açúcares adicionados. E tome os seus medicamentos para diabetes conforme prescrito. Os seus rins vão agradecer. Quarto, exija exames de urina regulares para detectar proteinúria. Níveis elevados de proteína na urina são um sinal de alerta para danos renais. No entanto, a maioria dos médicos não solicita este exame simples, a menos que o peça. Se tem hipertensão ou diabetes, deve fazer este exame pelo menos 2 vezes por ano. A detecção precoce pode significar a diferença entre danos menores e diálise. Quinto, e isso é crucial, pare de se automedicar. Os analgésicos de venda livre parecem inofensivos, mas, como você aprendeu hoje, eles são tudo menos isso. Antes de tomar qualquer medicamento, mesmo aqueles disponíveis sem receita médica, consulte o seu médico ou farmacêutico. Pergunte especificamente sobre os riscos para os rins. Se eles desconsiderarem as suas preocupações, procure um profissional de saúde que as leve a sério. Sexto, elimine imediatamente os hábitos prejudiciais. Fumar não destrói apenas os pulmões, mas também os rins. O consumo excessivo de álcool envenena esses órgãos vitais, e as drogas recreativas
Podem causar insuficiência renal imediata e irreversível. Se ainda tem algum desses hábitos, hoje é o dia de parar. Os seus rins dependem disso. 7º, monitore todos os seus fatores de risco cardiovascular. Os rins estão intimamente ligados ao sistema cardiovascular. Colesterol alto, triglicéridos elevados e pressão arterial descontrolada criam uma tempestade perfeita para a destruição dos rins. Faça exames de sangue completos a cada 3 a 6 meses e acompanhe os seus resultados religiosamente. O uso indiscriminado desses 7 medicamentos é uma das principais causas de danos renais em idosos, mas conhecimento é poder. Agora que sabe quais medicamentos apresentam maior risco, pode tomar decisões informadas. Pode ter conversas informadas com os seus profissionais de saúde. Pode explorar alternativas mais seguras. Pode assumir o controlo da sua saúde renal em vez de deixar isso ao acaso. Lembre-se de que nem sempre é possível parar de tomar um medicamento de que precisa, mas pode sempre discutir as opções com o seu médico. Pode perguntar sobre doses mais baixas, medicamentos alternativos ou tratamentos complementares que possam reduzir a sua dependência de medicamentos prejudiciais aos rins. Pode garantir que faz exames regulares à função renal. Pode manter-se hidratado, seguir uma dieta adequada para os rins e evitar fatores de risco adicionais. Os seus rins têm trabalhado incansavelmente por si todos os dias da sua vida. Eles filtraram toxinas, regularam a sua pressão arterial, equilibraram os seus eletrólitos e mantiveram-no vivo. Não é hora de retribuir o favor? Todas as decisões que tomar a partir de agora protegerão ou prejudicarão esses órgãos vitais. A escolha é sua. Hoje abordamos muitos assuntos, desde os comprimidos roxos no seu armário de remédios até aos analgésicos que você pensava serem inofensivos. Desde os antibióticos que salvam vidas, mas destroem os rins, até aos medicamentos para a pressão arterial com um segredo obscuro. Esta informação pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que ama. Não guarde isto só para si. Partilhe este vídeo com todos os idosos que conhece. Envie-o aos seus filhos para que eles compreendam os riscos que corre. Discuta o assunto com os seus médicos e exija opções de tratamento melhores e mais seguras. Se está a assistir de casa neste momento, deixe um comentário abaixo. Diga-nos quais os medicamentos que está a tomar e se alguma vez foi alertado sobre os riscos renais. Partilhe as suas experiências com a saúde renal. Notou algum dos sinais de alerta que discutimos? Lemos todos os comentários e estamos aqui para o ajudar a ter uma saúde renal melhor. Lembre-se de que não está sozinho nesta jornada. Milhares de idosos como você estão a assumir o controlo da sua saúde e a proteger os seus rins. Você também pode fazer isso. Inscreva-se no nosso canal, se ainda não o fez, e clique no sino de notificações para nunca perder uma atualização que pode salvar a sua vida. Na próxima semana, revelaremos os 5 alimentos que podem realmente reverter os danos renais e não vai querer perder. Até lá, mantenha-se forte, mantenha-se informado e lembre-se, aqui na Senior Zone, não estamos apenas a partilhar informações. Estamos a salvar vidas, um rim de cada vez. Obrigado por assistir.